Evangelho do Dia. Convido você a pegar a sua Bíblia em João capítulo 12, versículo 1 ao 11. João 12, do 1 ao 11. Convido você também a parar um pouquinho e rezar conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Virgem Santíssima, nós consagramos o nosso coração, o nosso entendimento, para que tudo que possamos aprender, rezar, pregar, seja para a maior glória do Teu Filho Jesus. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Aí ofereceram um jantar para Jesus. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria levou quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro. Ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa inteira se encheu com um perfume. Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que ia atrás de Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era um ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava do que era depositado nela. Jesus, porém, disse: deixa. Ela guardou esse perfume para me ungir no dia do meu sepultamento. No meio de vocês sempre haverá pobres, enquanto eu não estarei sempre com vocês. Muitos judeus ficaram sabendo que Jesus estava aí em Betânia, então foram aí não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os chefes dos sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Por causa dele, muitos judeus deixavam seus chefes e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje a igreja coloca essa palavra na liturgia, deixando até mesmo cronologicamente o dia certo. São 6 dias que antecipa a Páscoa. No caso, aqui era de fato uma segunda-feira que antecipava a Páscoa de Cristo. Esse mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Um dado interessante que os santos falam: aquilo que não foi assumido por Jesus não foi redimido. E nós percebemos que Jesus foi assumindo coisas concretas do ser humano. Uma das coisas, a amizade. A amizade em Deus, ela tem muitos frutos. Nós vemos na história da igreja muitos santos que são amigos e por isso fazem uma grande restauração na igreja. Por exemplo, bem claro, São Francisco de Assis e Clara de Assis. Vemos também São Bento e sua irmã Santa Escolástica, que além de irmãos, eram grandes amigos. E nós podemos listar um grande número de santos que tinham esta amizade profunda. E por isso, eles puderam também fazer uma grande restauração na Santa Igreja, dentro dos filhos da Igreja. Então Jesus vai assumindo esse relacionamento simples. Aqui fala de um jantar. Jesus era aquele que não era alguém que se excluía do povo, mas estava no meio do povo para transformar o povo. É a grande diferença de Jesus. Jesus não vai ao povo para se contaminar com o povo, mas para santificar este povo. Essa é a missão do cristão também, estar no meio do povo, não para viver como o mundo vive. Às vezes nós confundimos a evangelização, isso é muito perigoso. Aqui eu não estou entrando logo no contexto do evangelho não, mas explicando aos poucos. Às vezes nós queremos evangelizar as pessoas e achamos que nós devemos se tornar tão do mundo ou mais quanto ela. Isso às vezes acontece dentro dos grupos de canto na missa, acontece na catequese, acontece em alguma pastoral ou outra, ou até mesmo dentro do grupo de oração pode correr esse risco
eu quero tanto trazer a pessoa do mundo para a igreja, que eu começo a transformar o ambiente da igreja igual ao mundo. Isso não é evangelização, isso se chama burrice. Porque se eu quero tirar a pessoa do mundo, eu não posso transformar o ambiente da igreja no mundo. É diferente quando eu trago iscas que são boas. Por exemplo, eu faço um evento e tem forró, isso é normal. Eu faço um evento e tem swingueira, é normal. Mas quando eu focalizo isso como centro, isso é muito perigoso. Quando eu começo a colocar isso até dentro da liturgia, e as músicas começam a ser forró dentro da liturgia, ser samba, ser swingueira, ter ritmos que vão até profanando o mistério da missa, isso é muito perigoso. Por que eu estou falando isso? O Evangelho ele é muito claro que Jesus entrou na vida de Lázaro e ressuscitou. E isso foi mudando não somente a vida de Lázaro, foi mudando a vida de todos que viam Lázaro ressuscitado. Também a nossa vida, depois que nós temos uma experiência com Deus, ela não fica parada em nós. A nossa ressurreição espiritual, ela atrai outras pessoas para Deus. E por isso nós temos que levar o Evangelho a sério. Interessante que, quando vai falando aqui dos pobres, quando chega, vai falando aqui. Ofereceram um jantar para Jesus, aí vai para o versículo 3. Então Maria levou quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro. Ungiu com ele os pés de Jesus. E aqui vai falando que essa unção era preparando Jesus para a sepultura. Por quê? Jesus, ele foi morto, ele foi pregado na cruz, mais ou menos meio-dia, e ele passa esse tempo de agonia até as 3 horas da tarde, na cruz, sofrimento total. Antes ele já tinha sofrido, com os açoites, com o flagelo. E toda pessoa que era morta na cruz, ele era tido como alguém que deveria ser banido, deveria ser esquecido. Depois que ele era morto na cruz, ele era jogado em algo chamado geena. O que era essa geena? Era como se fosse um lixão, e esse lixão sempre tinha podridões, cadáveres, tudo que não prestava tinha nessa geena, um grande lixão do Israel. E colocava nesse local e era queimado também esse lixo. E sempre havia fogo, sempre queimava alguma coisa lá. Então o que havia aí? Havia a possibilidade de quem morresse na cruz era jogado nessa geena, nesse inferno, nesse lugar de podridão, onde tinha moscas, onde tinha todo tipo de insetos e de cadáveres, de animais, todo tipo de podridão, e também tinha um fogo que, entre aspas, era sempre mantido aceso para queimar esse lixão. Era um fogo que falavam que não se apagava. E Jesus seria jogado também como os outros nesse local. Mais um dos próximos a Jesus, José de Arimateia, consegue uma sepultura emprestada. Ele consegue essa sepultura emprestada e pede, porque ele era amigo dos soldados, amigo do Império Romano, e ele consegue essa exceção. E Jesus, ele é colocado lá. Por que eu estou explicando isso? Para explicar que Jesus, ele não tinha tempo hábil para ser ungido. Então o que Deus providencia? Providencia que uma mulher possa ungir o corpo de Jesus. Porque logo após a morte eles iam fazer o quê? Procurar a sepultura. Porém, 6 horas da tarde, já era sábado, não podia fazer mais nada. Então, Deus providencia uma mulher para preparar Jesus para a sua morte. O que ensina isso para nós, essa providência de Deus na própria sepultura de Jesus, essa preparação uma semana antes? Que Deus providencie em nossa vida os detalhes, que nada nos falta. Essa providência deste unguento que foi para Jesus mostra que Deus vai providenciando para nós tudo, a nossa comida, vai providenciando até mesmo, que eu falava até no FB sobre isso, que muitas vezes Deus providencia, por uma permissão dele, coisas que aconteçam na nossa vida. Por exemplo, quantas pessoas voltaram para Deus após a morte de um parente? Quantas pessoas voltaram para Deus após a permissão, não a vontade de Deus, no acidente? Ou seja, até a dor é uma providência de Deus para que nós possamos voltar para Ele. Então essa providência dessa unção de Jesus mostra que Deus sempre vai providenciar o que nós precisamos. Até mesmo quando nós tivermos momentos de dor incompreensível,
nós nos revoltarmos contra Deus, nós devemos rezar e dizer: Senhor, eu não entendo esse momento de dor, de perca, mas eu sei que nesse momento Tu está providenciando que eu seja mais santo, mais um homem de fé, mais uma mulher de fé e mais maduro. Nós podemos ter essa atitude. Ou nós podemos ter a atitude que fala no final do Evangelho. Os fariseus sabiam que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, eles viam as pessoas se converterem, e eles queriam matar Lázaro e matar Jesus. Ou seja, o coração diante do milagre se endureceu. Muitas vezes também diante do grande milagre da Eucaristia, que é mais do que um milagre, é um grande sinal do amor de Deus, nós podemos endurecer o nosso coração diante de uma pregação, diante de uma missa, diante de um evento, diante de alguém que nos evangeliza. Nós podemos nos acostumar com a palavra de Deus. Isso é um grande perigo para quem caminha na igreja e para quem também não caminha e escuta sempre a palavra de Deus pelo rádio, pela TV. Se acostumar. Por exemplo, você pode se acostumar todo dia eu convidar você para a missa e você nunca ir para a missa. E achar que o rádio basta, a TV basta. É um grande perigo nós nos acostumarmos com a palavra de Deus e transformarmos isso em algo banal. Foi isso que os fariseus fizeram. Eles se acostumaram com a palavra de Deus e ficaram indiferentes a ela. Judas também. Ele caminhava com Jesus durante os 3 anos, mas ele foi se acostumando com os milagres, se acostumando com a pregação. E mesmo caminhando com Jesus, ele era ladrão. Ele não só era traidor, ele era ladrão mesmo. Porque muitas vezes nós podemos achar que ele teve um momento de fraqueza. Não. Ele já era ladrão constantemente. Fala a palavra que ele roubava. Tudo que caía na bolsa, ele era o tesoureiro. O Senhor confia isso a ele e ele começa a roubar. E nós somos chamados hoje a nos perguntarmos, como fala Santa Catarina de Sena, que quando nós fazemos as coisas para Deus e buscamos a nossa glória, o nosso reconhecimento, nós nos tornamos ladrões da glória de Deus. Nessa Semana Santa nós somos chamados a fazer isso. Meu Deus, é uma pergunta que você deve fazer para o Senhor em oração. Será que eu estou roubando a tua glória? Quando é que eu roubo a glória de Deus? Quando eu consagro o meu dia para mim mesmo. O nosso dia tem 24 horas. Será que você não pode tirar a 10ª parte, a 10ª não, 1%, 24 minutos, ou 10 ou 15 para falar com o Senhor? Ou você está sendo ladrão dessa glória de Deus? Como é que nós podemos dar glória a Deus? Dedicando o nosso tempo para Ele. Então esta semana nós somos chamados a, de forma única, de forma sem igual, de forma mais bela, a manifestar o nosso amor por Deus. Dedicando a nossa semana a fazer a caridade, a rezar mais, a se confessar. De fato, uma Semana Santa. Não sejamos como Judas, não sejamos como os fariseus. Sejamos como essa mulher que deu tudo para Jesus. Deu o jantar, deu essa unção e deu o coração para Ele. Que também nesta semana nós possamos dar o jantar para aqueles que precisam, talvez o material, uma roupa, mas sobretudo dar o nosso coração ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.